Obrigada, Roberto. Então, vou começar aqui, vou me apresentar um pouco. Meu nome é Virna Santolha, eu sou fotógrafa já há mais de 20 anos, eu trabalho bastante com publicidade, e na área da publicidade eu trabalho na fotografia comercial, né? Com fotografia de moda, de beleza, de produto, de gastronomia também, enfim. Enfim, desses 20 anos aí de trabalho, que eu tiro algumas técnicas que eu acho que vão ajudar muito quem precisa fotografar o seu negócio hoje em dia. Eu penso muito assim, por mais que você possa contratar um fotógrafo, tem aquele dia a dia do seu business, sabe? Do seu processo produtivo, do seu processo criativo, que ele precisa ser fotografado e muitas vezes tem muita importância, na maior parte das vezes tem muita importância, e precisa estar lá na sua rede social. Então, esse curso foi bem pensado nisso. E aí, assim, eu vou compartilhar com vocês aqui uma pequena parte do curso hoje. Eu vou mostrar um pouco do que vem acontecer. E eu normalmente começo falando de fotografia com o celular, partindo daquele ponto assim que às vezes a gente acha, olha, todo mundo sabe fazer isso, mas pode ser que alguém não saiba. Então é o seguinte, para você fazer uma foto é muito simples, você vai abrir, e aí é o seguinte, eu preciso ver aqui, você toca na tela sempre. Isso aqui é fundamental para você fazer uma boa foto com o celular. Você sempre vai tocar na tela para informar onde você quer que faça a luz e meça o foco. Aqui eu estou com um iPhone, então quando eu toco na tela, dizendo que eu quero que faça o foco, meio que aqui assim, né? Vamos lá, tentar aqui. É, Aparece no meu rosto um quadrado com um sol. Quem tiver um modelo Android vai aparecer um círculo e tal. E à medida que eu toco e arrasto para baixo, eu consigo escurecer ou clarear essa foto, caso eu não esteja gostando muito da luz que está ali. Se o teu modelo é um Android, você vai ter uma lâmpadazinha com mais e um menos, e vai dar muito certo, você vai para o mais ou para o menos, clareando e escurecendo. Eu gosto de começar com isso e falando o seguinte: toda vez que você vai fazer uma foto com o celular, você sempre começa limpando a lente do celular, pode ser aí com uma camiseta, eu estou com uma roupa de malha, você limpa as duas lentes, porque é muito comum que fique sujo e às vezes a sua imagem vai ficar um pouco sem nitidez por conta disso. São detalhes assim, mais iniciantes, mas que eu gosto de começar com eles. A outra coisa é que fotografia escrita dá luz. Então, eu sempre começo meus cursos falando bastante de luz, porque depende muito disso para você fazer uma boa foto. Então, aqui eu vou falar muito rápido, que é o seguinte, olha só, aqui, vocês podem, quando vocês me olham, eu estou iluminada de cima, que é a lâmpada que tem aqui na minha casa. É uma luz artificial, uma luz contínua, enfim. Ela bate aqui, olha, você vê que ela faz uma sombra, é uma luz um pouco dura, eu explico bem isso. E é o seguinte, imagina que se você tirasse uma foto minha assim, eu estaria aqui, olha, com o meu nariz, uma mancha branca, que é um brilho, um pouco sem nitidez. E a gente fala que isso, a luz está estourada nesse ponto. Aqui não vai ter problema nenhum. Agora, se você está vendendo uma camisa branca e a sua camisa está estourada, aí pode ser que tenha algum problema. Então, essa coisa de tocar na tela, abaixar para diminuir a luz ou subir para aumentar a luz, conversa um pouco com essa coisa de a luz está boa, a luz não está estourada, está perdendo nitidez. E é o seguinte, falar de novo, fotografia é escrita da luz, então a luz é fundamental. Bom, vou compartilhar aqui uma tela com vocês e vai dar tudo certo. E a gente entra meio que no tema que a gente vai falar aqui. Dá para ver aí, Roberto? Tranquilo, só botar em tela cheia, tá ótimo. Aqui. Então, eu pensei nesse ponto para abordar aqui com vocês qual o ângulo correto para fotografar moda. A palavra correto em arte, ela é meio complicada, tá? É o seguinte, esse é um caminho que eu ensino para os alunos em geral, e eu acho que quando você domina o caminho, enfim, você pode, de repente, fazer de uma outra forma. Mas, enfim,
Eu costumo falar quando eu dou aula que não tem certo e errado, que tem caminhos. Então, aqui é um ângulo que eu penso que ajuda muito para você fazer uma boa foto de roupa. Existe uma frase da Susan Sontag, que eu já repeti na live, mas que eu vou falar de novo, que fotografar é atribuir importância. Então, a escolha do ângulo é a escolha do seu ponto de vista. Vai fazer muita diferença o ponto de vista que você está contando uma história. Se você conta essa história do ponto de vista errado, pode ser que você esteja depondo contra você. Então, a gente vai pensar em ângulo bem por esse viés. Qual o melhor ponto de vista para eu contar ou sobre a minha roupa, ou sobre o meu look, ou sobre algum serviço que eu venda, ou até sobre um acessório que eu esteja produzindo. Tem quem faça bijuteria, joia, ou acessórios, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa dessas. Um gole de água. Epa, vamos lá. De novo. Deu certo aí, Roberto? Qual o ângulo correto para fotografar a moda? Tá aí? Deu. Estamos vendo de novo. Então tá. Então, peguei aqui 2 fotos da Chiara Ferragni, que é uma das principais influenciadoras de moda hoje, assim, ela já ganhou prêmio, enfim, ela alcançou um status, né, como influenciadora. As 2 fotos eu acho que são lindas, assim, são fotos que comunicam muito bem, enfim. A única coisa que eu queria que vocês percebessem olha só, quando você olha para essa foto dela na praia, repara que a parte de cima do corpo está bem maior do que a de baixo. Eu costumo muito mostrar essas 2 fotos, que eu acho que quando você coloca uma em confronto com a outra, você enxerga bem essa coisa, né? Imagina assim, se nessa foto da praia eu estivesse vendendo um vestido ou uma calça, provavelmente eu não teria a mesma visibilidade do look todo dela, como eu tenho nessa outra foto que ela está com um carrinho de bebê. Então, olha, a importância do ângulo, ele meio que assim empodera o seu produto que você está vendendo. Aqui eu estou pensando num look completo, né? E aí é o seguinte, o ângulo de cima, ele é muito bom para algumas coisas, esse ângulo aqui da praia, né? Ele vai funcionar para uma foto de meio corpo, uma foto de beleza, mas talvez para vender uma roupa, um look completo, a pessoa acaba ficando assim com a parte de cima do corpo maior do que a de baixo. Eu vou explicar melhor porque isso acontece. É o seguinte, olhando para esse quadro aqui, são vários tipos de lente que estão aqui nesse desenho. O nosso olho humano, agora que a gente está olhando, a gente enxerga mais ou menos como esse aqui, os 55 milímetros. A gente fala que uma lente normal é uma 50 milímetros. Enfim, aqui está 50, 55, mas tudo ok. Então, imagina que se eu tivesse de frente para essa paisagem, eu veria desde essa árvorezinha até aqui a casinha vermelha e um pouco mais, né? Então, essa é a visão do olho humano. Quando eu vou diminuindo o número, tipo, eu vou para 35, 24, 18, eu vou vendo mais coisas, vão entrando mais coisas no meu quadro, né? Olha só, aqui na 35 já aparece uma cerquinha, que eu só via uma pontinha dela. Na 24, olha, aparece mais um monte de coisas aqui, e aparece aqui um portãozinho maior, enfim, na 18 também. É o seguinte, toda lente, ela distorce, por isso que a gente usa óculos, né? Então, assim, a lente da câmera do celular, ela seria equivalente a uma 35, tá? Vou continuar só essa explicação. Então, do 55 para baixo, a gente chama de grande angular, e do 55 para cima, a gente chama de teleobjetiva. Vamos lá. 85 é uma lente boa para fazer um retrato, 105 também, 105 para fazer comida é ótima. 200, você já faz uma coisa que está bem distante de você, sei lá, um paparazzi, uma coisa assim. 300, de repente, para esporte, enfim. Vou ilustrar isso melhor, de uma forma mais lúdica, assim, né? 55 milímetros é mais ou menos como a gente vê as pessoas, os amigos, a família, quando a gente está perto deles, enfim. Ela é uma lente muito usada, 50 milímetros, ela fica boa para uma foto de família e tal. 35, sabe aquele jeito que você se vê quando você se olha no espelho, assim, meio perto?
E uma teleobjetiva, sei lá, uma 200, uma 135, é como você vê a Rainha Elizabeth sempre, porque o fotógrafo não chega lá perto dela, assim, para fazer uma foto perto, né? Então, eu ilustrei, enfim, para chegar no seguinte, uma das características da 35 milímetros, que é essa lente do celular, é que a distorção dela é o seguinte, o que está mais perto dela fica maior, e o que está mais longe fica menor, né? Olha aqui a gradezinha, aqui, como é que aparece bem maior aqui do que nessa 55, né? Então, o que está mais perto está maior. Agora, olha a casinha vermelha, a primeira, como é que ela fica menor. Então, o que acontece? Você já deve ter reparado quando você faz aquele selfie, assim, que você fica com o nariz enorme, uma testa que não acaba mais. É por isso, é a lente 35 milímetros. O que está perto fica maior, o que está longe fica menor. Então, você faz a foto da Chiara Ferragni de cima, o que acontece? O corpo dela, a parte de cima, fica maior do que a de baixo. Então, essa é uma questão da lente. A outra coisa que é maravilhosa é que é muito difícil fazer uma foto fora de foco, né? Eu acho que até por isso que a gente tem que agradecer que o celular seja uma 35 milímetros, que ele permite que a gente fotografe bastante, inclusive o leigo, sem fazer fotos fora de foco. Isso é maravilhoso, né? A questão é o contrário, às vezes a gente quer fazer um fundo desfocado e tem que ter mais um recurso, né? Então, e a outra coisa da 35 é que, por ser uma grande angular, às vezes as bordas assim ficam meio arredondadas, ou seja, a distorção de quem está pertinho da borda fica maior. Você já deve ter reparado isso quando você faz aquela foto do selfie de grupo, sabe? Enfim, esse papo todo é para a gente pensar em ângulo. Vou continuar aqui. Aí aqui, olha só, provavelmente quem fez aquela foto da Chiara Ferragni deve ter feito assim. Eu botei um pouquinho mais no alto, porque eu tenho 1,59 m, então eu sou mais baixa que todo mundo. Mas assim, uma pessoa que tem uma altura mais normal, é um pouco mais alta que eu, então quando vai fotografar você, faz aquela sua foto meio de perto, mais do alto, você fica assim um pouco mais baixa, mais gorda, porque dá uma distorção da parte de cima do corpo ficar maior, enfim, causa essa distorção, né? Então, assim, do alto, mesmo perto do seu rosto, não é a melhor forma de você fotografar um corpo humano, se você está fazendo uma foto de corpo inteiro, né? Eu faço assim, olha, estão vendo? Eu faço a foto da altura da minha cintura, que vai ser mais ou menos a altura da metade do corpo da pessoa que eu estou fotografando. Então, isso vai servir para você fazer aquela foto que se faz quando você faz o closet cleaning, se você for uma pessoa que trabalha com estilo ou imagem, que você vai lá na casa da sua cliente, faz lá o guarda-roupa dela, e depois você fotografa a cliente com várias combinações. Eu acho que é uma boa forma de você fazer as fotos e fazer com que ela se sinta bem. Da mesma forma, é uma boa forma, dessa altura, de você fazer uma foto de moda, de modelo, ou até se você está fazendo, sei lá, o teu e-commerce no manequim, como é aqui, fotografa da altura da cintura, você vai distribuir melhor o corpo humano dentro do seu retângulo. E assim, o celular, ele tem que estar bem paralelo ao que você fotografa, tá? Dessa forma, você não faz que de repente a pessoa fique ou com a perna maior, tipo a Bapuru, né? Ou com a parte de cima do corpo maior, distorcida. Então, manter o celular paralelo. É o ângulo que eu uso quando eu vou fotografar e-commerce, por exemplo, se for vestido, que é corpo inteiro vestido, macacão, look completo, tudo que é corpo inteiro, eu fotografo exatamente dessa altura, do meio do meu fotografado. A mesma coisa se eu fosse fotografar uma modelo de corpo inteiro e eu quisesse mostrar aquele look completo. Também é do meio. Enfim, dessa maneira, eu produzo essa foto. Aqui foi um print screen que eu dei da tela do meu celular, né? E eu produzo essa foto aqui do manequim. E como vocês veem, olha, eu coloco o manequim centralizado, nesse caso, no curso eu explico melhor isso. Como o meu manequim não tem cabeça, eu posso chegar um pouco mais perto, enfim, se tivesse cabeça, eu teria dado um passo atrás.
se fosse uma modelo, enfim. É, a luz, se vocês olharem para esse meu manequim, vocês vão ver que ele está iluminado da direita para a esquerda. Olha só como tem mais luz aqui no canto do braço, ó, desse lado da perna do que do outro lado, né? Então, porque exatamente na direita, isso é aqui na minha casa, aqui atrás de mim, onde eu fotografo muito e-commerce, na direita tem uma janela e dessa janela entra a luz, né? Que eu uso para fotografar o e-commerce aqui. Na verdade, eu acabo usando uma luz de uma tocha, enfim, uma luz artificial, mas que você, no seu canto aí, no seu ateliê, você podia usar esse recurso. Se você tiver uma boa janela, colocar meio que próximo à janela, onde entra claridade, mas não entra aquele sol direto, aquele sol que faz uma mancha de luz dura, não. Mas você está vendo que entra claridade. E, enfim, poderia ter um rebatedor aqui do lado esquerdo para diminuir um pouco a sombra. Enfim, esse seria um bom jeito de você, um deles, né? Tem vários, eu explico isso no curso, mas um bom jeito de você fazer aí o seu cantinho da foto no seu ateliê, ou enfim, na sua fábrica, no seu lugar onde você está lá, o seu escritório, enfim, para você fotografar suas peças, ou numa pessoa, ou num manequim. Vou continuar aqui. Ó, aqui, fiz um selfie meu, então, no espelho. Sabendo disso, né, eu faço um selfie com o celular mais um pouco assim na altura da cintura. Porque, olha essa imagem, né? Nenhuma parte do meu corpo está ganhando mais importância do que a outra. E, ao mesmo tempo, eu te mostro muito bem o vestido, né? Então, assim, vai fazer um look do dia na frente do espelho? Usa o celular meio que na altura aí da cintura, porque se você fizer corpo inteiro do alto, seu pé, sua perna lá, vai ficar assim pequenininha, sabe? Vai dar uma distorção. Vou voltar a falar que isso vale bastante quando é uma foto corpo inteiro, apesar de que quando eu faço foto de meio corpo eu também uso bastante esse recurso. Mas, enfim, eu acho que assim eu mostro melhor a roupa. Vou mostrar mais exemplos. Aqui, olha só. Essa daqui é uma fotógrafa brasileira, é a Luísa Dor. Ela tem um trabalho que eu muito admiro, e ela tem um trabalho de retrato maravilhoso. Quem seguir no Instagram é Luísa Dor, né? @Luísa Dor. Ela foi convidada pela revista Time para participar de um projeto lá nos Estados Unidos, que era fotografar as mulheres que estão mudando a América. Era um projeto da revista Time, e eram... agora eu não lembro quantas capas de revista ela ia fazer, e eram sempre pessoas assim, do calibre da Hillary Clinton, da Oprah, da Selena Gomez, Ellen DeGeneres, enfim. Esse trabalho que Luísa Dor fez foi todo feito com o iPhone 7 na época, né? A gente vai usar talvez um iPhone um pouco mais, ou um Android um pouco mais moderno, porque, enfim, já está meio que avançado, né? Já, enfim, né? Mas olha como é que ela está fotografando aqui a Hillary Clinton. De novo, ela está um pouco mais abaixada, né, fazendo uma foto para pegar a Hillary Clinton de uma forma que ela fique assim, empoderada, que ela apareça bem, que ela todas as partes do corpo dela estejam uniformes, que não tenha uma distorção muito grande na imagem, né? É muito importante isso, né, aqui nesse trabalho, né? Imagina se fosse uma foto de um artista de hip hop, poderia ter uma distorção que combina com a linguagem de hip hop, mas aqui é um retrato para a revista Time, enfim, uma coisa mais assim, né, clássica. Então, olha a posição, ela está meio que na altura aqui da cintura da Hillary. Vou mostrar a foto para vocês. Essa é a foto, né? Olha, é uma foto de meio corpo, e a gente tem assim uma composição muito boa, né? Sei lá, se Hillary tivesse vendendo blazer ou jaqueta, ou enfim, a gente estaria vendo muito bem a peça, né? Então, reforçando a ideia.
E aí, olha só, aqui eu fiz essa foto num curso que eu dei numa universidade, e eu acho que ilustra muito bem. Numa delas, eu fiz a foto da modelo um pouco de cima. Olha só como a parte de cima dela ficou maior. E olha só, aqui você tem uma ideia de que esse vestido meio que ele está meio desengonçado, porque olha, a ponta dele meio que bate no tênis, enfim, você tem uma visão dele um tanto distorcida. Agora, já nessa segunda foto, eu acho que estaria vendendo melhor o vestido, porque você tem uma ideia melhor do corte dele, né? E aí é o seguinte, né? Além do ângulo, para vender roupa, tem outras coisas. Por exemplo, se a sua venda de roupa é uma coisa mais careta, que você vai vender na internet, enfim, você tem que mostrar detalhes assim do seu processo criativo, sei lá, essa ponta aqui que cai, que ele tem uma simetria, esse tipo de manga aqui, olha, não é uma manga que fica coladinha aqui no braço, enfim. Você tem que pensar em tudo isso na hora de você mostrar essa roupa, né? Enfim, eu falo mais disso no curso, mas aqui eu queria falar um pouco sobre isso. E eu acho que comparando visualmente essas duas fotos, a gente consegue bem ter essa ideia de o que acontece assim quanto ao ângulo quando a gente fotografa corpo inteiro, né? Olha aqui, eu tenho até uma ideia equivocada do comprimento do vestido, né? Parece que ele é aquele que deixa uma canelinha só de fora, enfim, não é isso que a gente quer, né? Quando a gente está vendendo uma roupa ou qualquer coisa que a gente está colocando à venda na rede social, ou até mesmo um serviço, a foto ela tem que contar muito a nosso favor. Não dá para a foto dar tombo em você. Você não pode mostrar o seu produto pior do que é e depois falar, olha, ele é muito mais interessante ao vivo. Aí você já perdeu venda. Você tem que mostrar ele de uma forma que a pessoa olhe e já entenda que é interessante, que é legal, que você gosta, que vale a pena, que veste bem em você, que é o que você quer. Enfim, uma forma que esteja correta, sabe? Aqui, olha, eu fiz essas fotos com o celular, foi um trabalho de uma turma de produção de moda que eu dei aula, e eu passei para as alunas uma tarefa que elas tinham que pesquisar um fotógrafo africano, que era o Malik Sidibé, e fazer lá 2 produções que fosse inspirada no trabalho desse fotógrafo. E aí as alunas, assim, muito caprichosas, montaram lá um cenário e montaram a produção e eu fiz a foto. E, de novo, eu fiz essa foto assim, sentada na minha cadeirinha, confortável, até porque a modelo ela também era mais baixa e tal, da altura da cintura aí da modelo. Então, assim, você gosta ou não desse look aí, mas você consegue enxergar ele na íntegra, você consegue ver, enfim, estampa, mais ou menos a altura das coisas, assim, que tem sabe, que tem, esse pano está amarrado, que tem uma fenda, que a altura que ele bate, enfim, eu acho que assim, você meio que empodera o que você está mostrando. E aí, vou mudar um pouco de assunto, assim, meio que falando ainda nessa questão do ângulo, mas vou falar um pouco sobre e-commerce, que eu acho que mesmo esse curso é para redes sociais, mas a gente vende muita coisa nas redes sociais. Né? Hoje eu acho que a gente pode compartilhar muita coisa. Acho que o processo produtivo a gente compartilha. A gente vai lá no nosso consumidor, né, no nosso cliente, e pergunta para ele se ele prefere azul e verde ou coral e rosa. A gente cria esse link, né? Que faz muito parte do branding, né? Essa comunicação mais próxima. Se antigamente você tinha qualquer serviço ou qualquer business, né? Comércio ou serviço de moda, você fazia um anúncio numa revista, você tinha que torcer para a pessoa certa olhar esse anúncio, ou você mandava uma mala direta pelo correio, que você torcia para cair na casa da pessoa certa. Enfim, hoje você fala muito melhor com pessoas que são interessadas em você, né, pelas suas redes sociais,
e ali você pode vender, você pode ter um vínculo mais afetivo, responder questões do seu consumidor, enfim. E agora eu vou entrar um pouquinho no e-commerce, mas ainda pensando em redes sociais e celular. Primeira coisa, é uma questão, às vezes, eu tenho esse manequim aqui, que é um manequim que eu ganhei de uma marca que eu fotografei, e um manequim que eu gosto muito de fotografar. Às vezes eu vou fazer foto no shopping, aí me falam assim, a gente tem manequim aqui, mas eu falo, não, não, eu gosto de fotografar com o meu, porque é o seguinte, ele é um manequim que ele está retinho, ele não é aquele manequim que tem uma perna de lado, que talvez vai dar certo para fotografar uma calça, mas não vai funcionar se for uma saia, que vai dar uma distorção, vai parecer que está meio esquisito. Enfim, então, assim, esse é um bizu que eu dou, sei lá, é um manequim meio pesado, tá? Não é leve, não. Eu vejo que tem manequins que são bem mais leves, eu já até pensei em comprar um outro mais leve quando for só meio corpo, enfim. Mas, enfim, ele tem uma postura que eu gosto muito para fotografar roupa, e fotografo nele, sei lá, desde parte de cima, parte de baixo, vestido de festa, lingerie, enfim. Então, esse é um bizu meu. Uma outra coisa, né? De novo, mostrando aqui, nessa foto, vocês podem ver aqui na parte de baixo, nesse mais e nesse menos, que eu dei um pouquinho de zoom, mas muito pouco, olha só. O zoom seria tudo isso, né? Eu dei só um pouquinho. Por quê? É o seguinte, eu queria tirar o meu celular da condição de grande angular para que ele ficasse normal, porque é mais agradável de olhar. Eu vou explicar isso melhor, mas eu preciso de mais tempo. Mas é o seguinte, está vendo que eu dei um mínimo? Porque a gente sabe que o zoom no celular, ele é um zoom digital, né? Ele não é um zoom ótico. Então, acho que quase todo mundo hoje, 2021, já deve ter experimentado dar aquele zoom assim no celular e reparou que a foto perdeu nitidez, que ficou assim meio esquisita. Então, gente, é bem isso. A gente dá um zoom pequeno no máximo. Até aqui a gente não vai perder muita coisa, eu garanto. Mais que isso, gente, eu não acho muito bom. Mas, enfim, aqui eu estou mostrando como eu faria o enquadramento se eu estivesse fotografando, sei lá, roupas no manequim, enfim, né? Então, vou adiantar. Eu falei de empoderar, né? Então, olha só, se eu estou fotografando blusa, eu vou ficar, a minha câmera, ela vai estar na altura, aqui nessa camisa, olha, mais ou menos da metade da camisa, que é aqui na altura do bolso, meio que na cintura, né? Porque eu quero que ela esteja, eu quero que ela esteja assim, olha, eu não quero que ela esteja assim e nem assim. Nenhuma distorção. Eu preciso mostrar que, olha, a minha roupa cai bem, cai muito bem, porque se na foto eu já mostro que minha roupa não cai bem, o que será na roupa da cliente, que é uma mera pessoa? Então, assim, e a outra coisa é o seguinte, da minha experiência como consumidora, mas também de algumas vezes fazer produção de moda ou fotografar modelo, enfim. O critério de desempate do compro ou não compro, essa roupa ou aquela roupa, é a roupa que veste melhor. Então, fotografando só o produto ou fotografando no modelo, a roupa precisa estar muito bem vestida. Um cuidado que eu sempre tomo, tá vendo essas ondas aqui? Aqui no vestido dá para ver melhor. Tá vendo essas ondas aqui? Elas têm que estar de uma forma harmônica. E a outra coisa, o olho da gente, ele gosta de simetria. Então, eu gosto quando um lado da camisa está meio parecido com o outro, né? Se eu estou vendendo só o produto. Se você vai usar de um jeito, de outro, é a sua vida. Mas, assim, se eu estou vendendo um produto, eu vou bem por aí. Né? Aqui nesse vestido, quando eu coloquei esse vestido nesse manequim, porque tudo isso é fotografado nesse manequim, né? A saia dele, ela desce justa, colada, ela não desce assim, fazendo esse A, né? Esse triângulo. Então, assim, da mesma forma, eu dou uma amarradinha numa ponta, dou uma amarradinha na outra, depois eu apago. Se eu estiver trabalhando com assistente, produtora, posso pedir para eles puxarem um pouquinho, soltarem na hora da foto, que também dá certo. E, de novo, aqui no vestido, eu fotografo da metade da altura do vestido, para que ele fique assim, de uma forma organizada,
para quem está vendo, né? Para que não tenha nenhuma distorção. E aí, vou voltar aqui num assunto que é muito comum quando a gente está fotografando. Quando eu fotografo um retrato de, sei lá, um retrato corporativo, a pessoa tem que estar, enfim, não é o exemplo melhor, deixa eu pensar um pouco mais. Quando eu fotografo uma pessoa na rua, ou enfim, ou se eu fotografo paisagem, um book de modelo, eu não tenho um critério de cor tão criterioso, desculpa, perdi a palavra. Mas assim, se eu estou fotografando para vender, é importante que assim essa blusa tá off-white, que quem vê perceba que é off-white, senão a pessoa pode a blusa pode ficar meio amarela, meio verde, e aí a pessoa compra e devolve, né? Então, assim, a gente sempre toma um certo cuidado com isso. Eu explico bem no curso como você faz essa correção. Sei lá, se você já percebeu que fez uma foto e, assim, estava super legal a foto e tal, mas estava tudo meio amarelado, meio esverdeado, meio azulado, e aí te prejudicou na hora de você postar o entendimento da sua foto. É uma coisa que a gente tem que pensar também, eu explico bem isso, e falando para o celular lá no curso. Claro que o fotógrafo profissional ele lança mão de outras ferramentas, mas enfim, dá para você resolver esse problema no celular também. Bom, falei um monte de coisa aqui. A minha apresentação parou, vou parar aqui de compartilhar. Eu vou abrir para perguntas e vou falar só uma coisa. Assim, meu Instagram é @virnasantolia. Eu estou sempre dando dicas lá de fotografia. Quem curtiu até agora, me segue, por favor. E agora eu vou passar para o Roberto e para as perguntas. Gente, tem pergunta? Como é que tá? Virna, olha, lá no Perguntas e Respostas não pintou nenhuma pergunta agora. Eu queria começar com um comentário, até, nem é provavelmente uma pergunta, né? Que eu percebo, assim, que eu acho que, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma separação muito nítida, né, entre o fotógrafo profissional e o fotógrafo de fim de semana, o fotógrafo amador, né, que fazia foto mais para o próprio uso, né, para registro, né, de evento familiar, família, filho, etc, etc. E o que eu percebo é que hoje em dia a gente tem uma rampa menos inclinada, né, ligando essas duas extremidades, né, porque como a tecnologia está muito mais acessível, ela está muito mais eficiente e acessível ao mesmo tempo, né? Porque eu lembro quando eu via meu pai fotografando quando eu era criança, a máquina tinha tanta regulagem para fazer e tinha fotômetro para usar, mesmo para fazer, né, foto assim de família, era uma coisa tão aparentemente complicada, e hoje a impressão que eu tenho é que a interface está muito mais intuitiva, né? Assim, então as pessoas se aventuram mais, né? Então, diante desse cenário novo, como é que você vê assim a separação entre o fotógrafo que ganha dinheiro com fotografia e o fotógrafo que se aventura, né, e registra e faz, acontece? Como é que é? Assim, a partir de que ponto passa a ser um cara profissional, assim? Então, assim, tem já me perguntaram, assim, mas todo mundo é fotógrafo, todo mundo pode fotografar, acho que todo mundo pode fotografar sim, tá? Uhum. Realmente ficou muito mais fácil, né? Muito mais acessível, muito mais simples. A técnica diminuiu muito, mas a linguagem e a narrativa não. Então, acho que à medida que a técnica diminuiu, a gente precisa fazer fotos melhores, mais interessantes e tal. A outra questão é que eu acho assim, o fotógrafo mesmo, ele resolve um problema de luz. Ele chegou no lugar aqui, olha, olhou aqui para mim, tá uma luz meio suja e tal, ele bota uma luzinha ali e resolve isso, né? Você que não é fotógrafo, você vai ter um apuro para a luz, você vai ter uma sensibilidade para a luz, mas você é como se fosse assim uma vítima da luz, sabe? Então você vai se submeter à luz que existe naquele ambiente e vai achar o melhor jeito possível. Então, eu acho assim, para o dia a dia, aquela coisa testemunhal que você tem que estar produzindo no dia a dia, mostrar, olha o tecido que chegou, olha essa roupa aqui, olha que legal, olha esse detalhe aqui dessa costura. Cara, o fotógrafo, você vai fazer muito bem com o seu celular. Agora, talvez, se você precisar de uma foto mais assim, para uma grande impressão, ou
ou talvez assim para um site, uma coisa que você precise de um gerenciamento de cor mais afinado ainda, aí eu acho que ainda é com fotógrafo, sabe? Eu vejo bem por aí. Eu acho muito bom que muita gente pode fotografar. Eu acho o nosso mundo ele ficou mais imagético. Eu me lembro, sei lá, eu sempre dou esse exemplo, que foi uma coisa que eu senti na pele há mais de 20 tantos anos atrás. Eu fui procurar apartamento e você ia com o corretor de apartamento em apartamento. Você falava para o cara, eu quero um apartamento bem iluminado, ele te levava lá nas trevas, né? Hoje em dia você escolhe o apartamento por fotos, então você olha assim e fala, esse aqui não me interessa não, porque esse chão aqui eu não gosto, e esse aqui não tem, a janela é ruim, é escuro, né? Então acho que o mundo ele ficou todo mais imagético, e por isso a gente tem que fotografar mais, né? O que mais? Falei, né? Respondi? Eu acho que sim. O que eu percebo muito é que o que muitas vezes, né, na fotografia com modelos, né, onde tem uma pessoa ali na frente da câmera, a qualidade da direção faz muita diferença também, né? Muita, O tanto que muita. o fotógrafo, né, orienta e o deixa mesmo fotografado mais à vontade. É diferente de foto de produto, né, que você não tem ninguém para orientar. Mas quando você está fotografando uma pessoa, eu acho que assim, Então, a sensibilidade, a sutileza, a capacidade de se relacionar com o fotógrafo fazem muita diferença, né? sim, mas isso daí eu acho assim, um fotógrafo, sei lá, a gente vê trabalhos de fotógrafos que eu falo, nossa, gente, como é que ele dirige super bem o modelo. Uhum, Mas isso eu acho que, de repente, o leigo ele também consegue desenvolver. Até porque uhum, muitas vezes ele acaba fotografando alguém com quem ele tem intimidade, né? Então dá certo por aí. uhum, Uma bacana. pessoa falou aqui de sinto dificuldade enorme para fotografar a calça. Exatamente, se você fotografar a calça de cima, ela fica distorcida. Então, fotografa lá assim, um pouco acima do joelho, do meio da altura dela. Foi a Jaciane. Uhum, uhum. Que mais, Bacana. Roberto? A Carla Compostrini está perguntando aqui: você acha que o uso daquele ring light branco para fotos, o que você acha do uso daquele ring light branco para fotos onde a luz não é muito boa? Então, depende. Se você vai fotografar uma coisa, sei lá, eu acho que ele é feito para coisas pequenas, ou seja, um meio corpo, ele vai te ajudar de repente. Ahn, Aqui eu falando, eu não estou com ring light porque eu não uso, assim, eu consigo me resolver com a luz. Mas talvez, assim, sei lá, para quem é blogueiro, que tem que fazer videozinhos e tal, ter um ring light aqui às vezes ajuda muito. Eu não curto muito a luz dele, porque ele ilumina. Muitas vezes você coloca o seu celular ali dentro, você ilumina da direção mais ou menos da lente. Então, assim, eu não curto muito. Se o teu lugar é muito escuro, talvez ele ajude, mas eu acho que ele não vai funcionar para um corpo inteiro. Para um corpo inteiro, talvez seja melhor um outro tipo de iluminação que eu até indico lá no curso, enfim. Agora, vou te falar uma coisa: uma boa janela resolve muita coisa, tá? Se você tem uma janela, você pode muito bem tentar resolver colocando mais próximo da janela. Eu acho que às vezes pode ser uma solução melhor, entendeu? O ring light eu acho que ele ajuda, mas talvez não resolva de um todo. Uma vez uma amiga minha que também se aventura com muito capricho nas fotos, não é profissional, mas é muito interessada, ela falou que durante o dia você tem menos controle da luz, né? E que ela preferia fotografar à noite por isso, né? Porque você consegue jogar com as luminárias e com os abajures e com as luzes que você tem em casa, controlando mais, né? Que durante o dia ela se ressentia de um controle menor. Isso é uma questão, mas é uma questão que realmente eu entendo o ponto de vista dela. Uhum, Mas é o seguinte, muitas vezes, se você tem uma luz amarela, você pode ficar com a sua foto completamente amarela. uhum, uhum, Então, você tem que ver qual o equilíbrio aí de cor da luminária que você tem, para que uhum, você não tenha uma surpresa de ter uma foto que a sua roupa azul sai verde. uhum, Se acontecer isso, até tem como resolver depois, tá? E uhum, é fácil, não é de outro mundo. uhum, Você vai lá no Lightroom, aplicativo para o seu celular e resolve. uhum, É, mas assim, é mais tortuoso. uhum.
Olha, outra pergunta da Jaciane aqui, ela queria uma indicação de uma câmera para iniciantes boa para fotografar moda. O que você acha É o que das a gente opções que chama vi? de câmera de entrada, né? Se você está passando do celular para uma DSLR, você procura uma dessas câmeras que são semiprofissionais, que são câmeras assim, que elas têm normalmente o sensor delas é um pouco menor, mas esse não é o gargalo delas, tá? O corpo delas é mais leve também, porque uma câmera profissional é de metal mais duro, enfim, mais resistente e tal. Essas câmeras são mais de plástico, e você tem várias, assim, eu vou falar, sei lá, não estou fazendo propaganda, eu penso muito na Canon, porque normalmente eu indico o Canon porque a Canon está no Brasil, entendeu? A Nikon saiu do Brasil. Então, eu acho que você quer comprar uma coisa que você tenha lá uma assessoria técnica, enfim, sei lá. Tem, sei lá, aquelas T7, T7.1, T6, T7i, T7, T6i, enfim. Uma dessas câmeras, ela tem um custo-benefício muito bom. Assim, eu tinha uma dessas aqui na minha casa e assim, eu já fotografei até evento com uma dessas. Vai dar para você fazer um bom trabalho aí se você está pensando em migrar do celular para a câmera. Eu acho que a impressão que eu tenho é que o investimento ele tem que ser feito na medida que você considera, que você sente a falta, né, de algum recurso. Evitar Uhum. aquela decisão de, eu vou comprar uma câmera caríssima, isso vai vai aumentar muito a chance de eu ser um bom fotógrafo. Eu acho que não é tanto Não, por aí. Tem que ser o contrário, né, Virna? A câmera não. tem que ir atrás da habilidade que você vai desenvolvendo, né? Olha, É. a Rosana Araújo colocou uma questão aqui. Fiz um curso com você, estou implantando e-commerce. Fora tirar, fora tirar com modelo, fora tirar com modelo, é bacana fazer mesmo em cabide ou alguma indicação de tela branca de fundo que eu possa anexar o produto. Bom, enfim, não entendi Hum. tão bem a pergunta da Rosana, mas você consegue acessar aí pelo perguntas e respostas? Era no QIA, está aqui no QIA. É no QA, isso. É a Oi, última fiz um pergunta. curso com você, estou implantando o e-commerce. Fora tirar foto bacana, mesmo em cabide. Então, olha só, você quer um fundo branco, né? É, essa tela ficará ao lado da janela, olha, já entendeu a coisa. É, Cara, ou porque você quer, pelo que eu entendi, você quer meio que pregar o cabide ali naquela parede e botar a roupa arrumadinha nele, né? É, eu não usaria uma tela, sei lá, você pode comprar um fundo branco, ou você pode ter uma tapadeira e pintar de branco, ou até uma parede mesmo que você vai pintar de branco, vai bater um preguinho lá bonitinho, encaixar seu cabide bonitinho e fazer a foto ali. Agora, a tela branca, assim, o que fotógrafo usa muito é aquele fundo de papel, que eu não recomendo para quem, porque ele, além dele ser pesado, ele é grande, e, enfim, acaba que na minha casa o que eu tenho é aquele de TNT, você vai achar em loja de material para fotografia. Assim, eu tecido branco, sim, tem uma outra coisa. Tem uma loja chamada tipo Rei dos Plásticos ou qualquer coisa parecida que vende, eu não sei exatamente se é coreano, Corvin, é um plástico, enfim, aqueles que você compra num rolo que, sei lá, deve servir para você estofar um sofá de plástico, uma coisa assim, enfim. Já comprei vários fundos ali, é barato, eu guardo no rolo, você compra um mais grossinho para que ele não fique fazendo muita barriga, que o problema desse fundo é esse, ele fica fazendo umas barrigas estranhas assim, com uma textura mais opaco, com uma textura que lembre um pouco de parede, e dá um jeito lá de prender ele na sua parede, ou suspender com porta-fundos, ou bater uns preguinhos, enfim. É uma solução barata. A questão desse fundo é o seguinte: ele tem 1,40 de largura, não dá para fotografar uma pessoa de corpo inteiro. Vai sobrar assim um pouquinho nas laterais, você corta depois ou faz meio corpo, enfim. Tem o ring light, ele não tem alcance de luz suficiente.
Exatamente, Milene. Ele não tem alcance de luz suficiente para você fazer o corpo inteiro. Ele resolve o meio corpo. Ele é feito para uma coisa próxima. Sabe aquela coisa assim de fotografar uma maquiagem, de botar na sua frente para fazer uma live, que você vai estar com o celular, vai estar perto. Agora, para fazer uma grande iluminação, não é ele. O que mais modificou aqui ou não? Não, eu acho que acho que as perguntas já foram, aqui pelo Tem chat mais uma também. pergunta aqui, do Marden. Diga. Como mostrar e imprimir a atmosfera do Rio nas fotografias de moda? Gente, o Rio de Janeiro é encantador, chega a ser uma coisa meio fácil, entendeu? Rio de Janeiro tem alguns cantos assim que são muito característicos, assim, desde as pedras portuguesas do Calçadão até nossa, Pedra da Gávea e Morro dos Irmãos, praia em si, as Ilhas Cagarras. Eu acho que uma atitude mais informal da modelo, né? Quando você fala em fotografia, você não está falando só em luz e apertar botão, mas você está pensando naquilo que o Roberto falou da direção de modelos, né? O carioca é bem menos formal do que o paulista, ele tem um gingado, uma forma de se colocar mais feliz, mais sorridente, e de repente ele também é diferente de quem está no Nordeste, ele tem características próprias, então é você trazer isso para a sua direção. O cenário também, eu falo muito de cenário no curso, que eu acho que é uma grande dúvida assim, das pessoas. Eu já tive problema com cliente assim, em questão de cenário. O cliente fala, fotografa ali. Eu falo, nossa, mas a sua roupa estampadinha nesse fundo cheio de plantinha vai ficar confuso, enfim. Enfim, eu acho que é pensar no cenário, na atitude. Rio de Janeiro é ensolarado, então, assim, se você for fotografar no Rio de Janeiro, já ganha coisa, né? Que mais? Eu acho que é um pouco por aí, de como imprimir a atmosfera do Rio de Janeiro. Muito Mais bom. perguntas, gente? Eu acho que deu perguntas. Acho que entrou uma agora, deixa eu ver aqui. Gabriel Araújo, um erro nas fotografias do Instagram que você acha que não tem mais como errar? Enfim. Bom, essa coisa do ângulo que eu falei, Gabriel, eu acho muito triste, porque eu acho assim, você vai mostrar uma roupa, você vai se mostrar, e aí você, em vez de ficar bem, você fica mal, entendeu? Quando você faz a foto muito de cima e dá errado. Algum outro erro? Se eu pensar... Eu acho que às vezes essa coisa de fazer a foto e ela ficar muito azulada porque está na sombra, que são temperaturas de cor diferente, mas aí eu acho que o celular muitas vezes ele resolve isso porque ele faz um equilíbrio de cor automático. Eu acho que a principal é essa, assim. Eu tenho uma conhecida que ela tem um brechó e ela posta, às vezes, assim, ela posta a roupa no cabide, sabe? E eu falo, cara, parece que a roupa tá meio assim, sabe quando você lava e dá errado na corda? Que a roupa fica meio endeiçada? Então, eu acho que isso é um erro, assim, você não colocar a roupa muito, pensar se ela tá com um caimento bacana, se você tá mostrando só a roupa como uma peça solta. Caimento é fundamental. Então, é aquilo que eu falei, às vezes, assim, sei lá, você botou ali no cabide, ficou torta mais para um lado, ficou com uma onda maior do outro. O olho da gente, quando ele está vendo o produto, ele gosta muito de simetria. Então, é você ficar lá arrumando um tempo para que a sua roupa no cabide ou no manequim fique de um lado bem parecido com o do outro. Eu acho que isso diz que a roupa vende bem. Melhor ângulo para gravar vídeo com ring light do Philip é o seguinte, da minha experiência como fotógrafa, se uma luz está te iluminando assim muito da sua frente, assim, sabe? A luz está vindo aqui muito na altura, eu fico chapada. Então, eu dei uma mentoria para cabeleireiros há pouco tempo, que vão participar de um concurso e tal, e tem essa questão do ring light. Em vez de você colocar o celular no meio daquela bolinha, tenta colocar a bolinha um pouco mais acima. Quando a gente faz um retrato, ilumina com uma luz artificial,
eu normalmente eu faço mais ou menos nessa direção aqui a luz, sabe? Que aí ela vai fazer com que, sabe, eu tenha essa sombrinha, aqui está muito grande, porque a luz está muito de cima, e que eu tenha uma boca mais desenhada. Então eu faria isso, eu colocaria o ring light meio que numa direção um pouquinho acima e o celular um pouquinho mais embaixo do ring light ali coladinho nele. Talvez fique bom assim. Não Muito sou bom. especialista em ring light não, que eu não tenho isso. Como As já minhas fotos surgiu. ficam mais iluminadas de um lado. Jaciane, rebatedor. Rebatedor, eu vou falar muito disso. Rebatedor, ele resolve a vida. Cara, eu canso de fazer foto na minha vida profissional, foto que estão me pagando bem, enfim. O que eu faço com a luz do lugar e um rebatedor. Então tem que ter um rebatedor, não precisa comprar, não. Pode ser até uma folha de isopor. Tem que saber usar. Faz o curso que eu vou ensinar. O que mais? Tem mais pergunta? Eu acho que não. Acho que a gente está chegando aqui às 9 horas, que foi o horário que a gente combinou. Eu queria muito deixar todo mundo à vontade para fazer contato com a gente. Todo mundo que participou desse webinário de hoje vai ter acesso à gravação dele, que a gente vai colocar no YouTube do Rio Moda, de modo que vocês possam, inclusive, assistir mais vezes, né? E fica todo mundo desde já convidado, né, a acessar a landing page do curso de fotografia de moda para redes sociais, que a gente vai fazer com a Virna, né, a partir do dia 31 da semana que vem. Acabei de colocar de novo aqui a URL da landing page. E, enfim, uma super relação custo-benefício, vai valer demais a pena. Eu mesmo vou fazer, viu, Virna? Eu vou fazer como Por participante. favor, por Não favor, vou perder venha. nenhuma aula de jeito nenhum, Aqui porque a acho Mônica está falando que vai fazer também. Faça, Mônica. muito bom, maravilha. Queria agradecer muito demais, Virna, você. Eu sei que você está chegando de uma viagem de trabalho cansativa e tal, mas pela sua disposição, pela sua generosidade de estar aqui com a gente hoje, né? Obrigada, A Roberto. gente dá muita sorte com profissionais incríveis como você. Fico muito agradecido e a todo mundo que participou. Vai aqui meu obrigado especial. Espero que a gente continue se encontrando aí para, enfim, fazer por onde, né? Melhorar esse contexto, né, profissional em que em que a moda se desenvolve nesse nosso país. É por conta de profissionais interessados e guerreiros, como todos que estão aqui, que a gente está seguindo em frente, né? Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada aí Valeu. também. Obrigada, Roberto. Tchau, Tchauzinho. tchau. Tchau, tchau. Valeu.